O livro do Levítico é o terceiro livro da Bíblia e ocupa uma posição central dentro do Pentateuco. Tradicionalmente atribuído a Moisés, o livro apresenta um conjunto amplo de leis religiosas, rituais e normas sociais destinadas a organizar a vida do povo de Israel após a libertação narrada no livro do Êxodo. Enquanto os livros anteriores são marcados por narrativas históricas e histórias dos patriarcas, Levítico possui um caráter mais legislativo e litúrgico, funcionando como um verdadeiro manual de santidade para o povo israelita. O cenário histórico do livro situa-se no período em que os israelitas estavam acampados no deserto, nas proximidades do Monte Sinai, após a saída do Egito. Nesse momento, a comunidade precisava organizar sua vida religiosa e social, pois agora não era apenas um grupo de escravos libertos, mas um povo que havia estabelecido uma aliança com Deus. Levítico surge justamente para regulamentar essa nova relação entre Deus e Israel. O livro inicia com uma extensa descrição dos sacrifícios que deveriam ser oferecidos no culto. Esses rituais tinham grande importância na vida religiosa do antigo Israel. O texto descreve o holocausto, no qual o animal era totalmente consumido pelo fogo, a oferta de cereais, que representava gratidão pelas colheitas, o sacrifício de comunhão, que simbolizava uma relação de paz entre Deus e o povo, e os sacrifícios pelo pecado e pela culpa, realizados quando alguém precisava reparar uma falha religiosa ou moral. Esses rituais demonstravam que a relação com Deus envolvia reconhecimento da própria imperfeição e busca constante de reconciliação. A seguir, o livro descreve detalhadamente a consagração do sacerdócio. Os sacerdotes eram escolhidos entre os descendentes de Arão, irmão de Moisés, e tinham a responsabilidade de conduzir o culto, oferecer os sacrifícios e ensinar a lei ao povo. A cerimônia de consagração sacerdotal é descrita com riqueza de detalhes, envolvendo unções, vestes especiais e rituais de purificação. Esse processo reforçava a ideia de que o serviço religioso exigia dedicação total e grande respeito pelas coisas sagradas. O texto também apresenta um episódio que demonstra a seriedade do culto religioso. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, oferecem um fogo considerado impróprio diante de Deus e acabam sendo punidos. Esse relato serve como advertência sobre a importância da obediência às normas sagradas e da reverência diante do divino. Uma parte extensa do livro é dedicada às leis de pureza ritual. Essas normas regulavam diversos aspectos da vida cotidiana, como alimentação, doenças de pele, higiene e contato com elementos considerados impuros. Por exemplo, o texto distingue animais considerados puros e impuros para consumo. Também apresenta instruções para lidar com doenças que poderiam afetar a comunidade. Embora algumas dessas regras pareçam estranhas ao leitor moderno, elas tinham função simbólica e social, lembrando constantemente que o povo deveria viver separado e consagrado a Deus. Entre os trechos mais importantes do livro está o chamado Código de Santidade, que apresenta princípios morais e sociais fundamentais. Esse conjunto de leis amplia o conceito de santidade para além dos rituais religiosos. A santidade deveria manifestar-se também nas relações humanas, na justiça social e no cuidado com os mais vulneráveis. Nesse contexto aparece um dos ensinamentos mais conhecidos da Bíblia: amar o próximo como a si mesmo, princípio que seria posteriormente retomado por Jesus Cristo no Novo Testamento. Levítico também descreve o calendário religioso de Israel, estabelecendo várias festas e celebrações sagradas. Entre elas estão o sábado, as festas agrícolas e o solene dia da expiação. Esse dia era considerado o momento mais importante de purificação espiritual da comunidade. Nesse ritual, o sumo sacerdote realizava cerimônias especiais para expiar os pecados do povo. Um dos elementos mais simbólicos era o envio do chamado bode expiatório ao deserto, carregando simbolicamente as culpas da comunidade. Outro tema relevante do livro é a organização do culto em torno do tabernáculo, o santuário móvel que representava a presença de Deus entre os israelitas durante sua caminhada pelo deserto. O tabernáculo era o centro da vida religiosa, e sua estrutura, objetos sagrados e rituais são descritos com grande precisão. Tudo isso refletia a convicção de que Deus habitava no meio do povo e que a comunidade deveria manter-se pura para preservar essa presença. Além das leis religiosas, Levítico apresenta também normas de caráter social e econômico. O livro descreve práticas destinadas a evitar a exploração dos pobres, incentivar a justiça e preservar o equilíbrio da comunidade. Entre essas práticas estão o ano sabático, em que a terra deveria descansar, e o jubileu, período em que certas propriedades eram devolvidas aos seus proprietários originais, evitando a concentração permanente de riquezas. Assim, o livro do Levítico desenvolve profundamente o conceito de santidade como princípio fundamental da vida de Israel. Santidade, nesse contexto, significa viver em harmonia com Deus e com a comunidade, respeitando tanto as normas religiosas quanto as exigências de justiça e solidariedade. Por meio de suas leis, rituais e ensinamentos morais, Levítico busca formar um povo que reflita, em todas as dimensões da vida, a presença e a santidade de Deus.